Graça e paz sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Rei de Reis e Senhor de Senhores. Glória a Deus por isso. Engrandecido seja o nome do nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria meditar na palavra ao nosso coração. Lá no livro de João, no capítulo 20 e versículo 24, diz assim: Jesus apareceu a Tomé. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não não puser ali o dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma eu o crerei. Assim diz Tomé. 8 dias mais tarde, estava de novo os discípulos dentro de casa e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: Paz convosco. Então disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloque-a no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Glória a Deus. Essa palavra que Jesus apareceu aos discípulos dele quando Jesus ressuscitou. E os discípulos, e aqui a palavra diz, aqui mais em cima, Jesus apareceu para os discípulos. Tomé não estava junto aos discípulos, quando Jesus apareceu aos discípulos. Depois, um outro dia, aqui diz que, no outro dia, os discípulos disse a Tomé que tinha visto o Senhor Jesus depois de sua ressurreição. Tinha visto o Senhor Jesus, tinha visto o Mestre, e ele disse que só acreditaria se eu o visse, se eu tocasse em suas mãos, porque Jesus tinha um furo em suas mãos, né? E ele Tomé acreditaria somente se vesse. Então, quantos são de nós, irmãos, que muitas das vezes nós só cremos em algo se nós vemos, né? Só cremos em algo se nós vemos acontecer. E muitas das vezes nós vemos acontecer, mas mesmo assim a incredulidade permanece no nosso coração. Porque Tomé era um discípulo de Jesus. Ele viu Jesus fazer, sabe, muitos milagres os milagres que Tomé viu Jesus fazer na Bíblia, que está escrito, Tomé viu muito mais, porque muitos dos milagres de Jesus não foram todos colocados na Bíblia. Não foram todos escritos na Bíblia, foram muitos milagres. Mas esses que estão aqui, era para que a gente crer que Jesus é o Filho de Deus, né? E Tomé, Tomé, sabendo da história, Tomé sabia que Jesus ia morrer, né? Era o sacrifício vivo pela humanidade. Tomé sabia disso. Mas quando Jesus ressuscitou, ele disse: Eu só acredito vendo, eu só creio vendo. Então, irmãos, muitas das vezes você pode, de repente, como tá a sua fé, como tá a sua o seu, sabe? Como que tá a sua fé hoje? Você tá crendo que o Senhor Jesus é o Deus do impossível, que Deus pode agir na sua vida, que Deus é aquele, sabe? Que fez tudo por nós, que mandou o seu Filho unigênito, para que hoje, aqui nessa vida, nós tivéssemos vida em abundância, para que Ele fosse o nosso consolo, para que Ele viesse ser o nosso socorro, para que Ele viesse ser o nosso protetor, para que Ele viesse nos ajudar, para que nós não viesse estar aqui só. Você está crendo de que você não está só, de que tudo que acontece em tua vida, de que não importa até como você esteja, você não está só. Há um Deus que olha, que vela, que zela por ti. Há um Deus que tem olhado o teu sofrimento, que tem visto as tuas lágrimas. Há um Deus que tem visto o que você tem passado. Mas muitas das vezes a gente não crê que há um Pai, que há um Deus, que é todo poderoso, sabe? Para poder, sabe, às vezes a gente acha que não há uma soberania, sabe? Que não há uma soberania que esteja vendo o nosso sofrimento, muitas das vezes em terra, que muitas das vezes nós não falamos para ninguém, que muitas das vezes não expressamos para ninguém.
Será que estamos incrédulos ao ponto de achar que não há uma soberania onisciente, onipotente, onipresente, que esteja sobre a nossa vida, que esteja olhando para nós, que esteja olhando para a nossa vida, para o nosso sofrimento, pelas nossas lágrimas? Será que está no teu coração? Será que você se sente só e você se sente só ao ponto de dizer que não tem mais jeito para a sua vida, que não tem mais jeito para essa situação, que não tem mais jeito, que não tem mais solução? Será que de repente você se encontra dessa maneira? Eu quero te dizer que se você encontra desta maneira, assim como Tomé, Jesus, sabe? Jesus, ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? Para mostrar que ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Depois Jesus subiu aos céus e disse que nós não ficaríamos órfãos. Mas Tomé, tendo ali a presença real de Jesus, a presença real, a presença física de Jesus, ele ainda houve incredulidade no coração de Tomé. E eu posso culpar alguém por não acreditar, por ser incrédulo? Muitas das vezes não podemos julgar ninguém. Você não acredita, você não crê, nós não podemos fazer isso com ninguém. Nós não podemos julgar as pessoas porque ela não, num momento difícil, num momento de tribulação da vida dela, ela não consegue acreditar, não consegue. Nós não podemos julgar, irmão, porque somente quem sabe as tribulações que passa, a dor que passa, sabe? O desespero que chega no coração de alguém quando está passando por uma tribulação, é que sabe, que entra a incredulidade, é que entra, sabe, aquilo, a falta de acreditar, não acredita em mais nada, sabe? Mas Tomé, ainda vindo Jesus, com a tua presença real e física na frente dele, ele não acreditou. Mas hoje, irmãos, eu quero dizer para você que se de repente você se encontra como Tomé, que precisa ver para crer, que precisa ver algo sobrenatural para crer, o Senhor Jesus quer fazer algo sobrenatural na tua vida. O Senhor Jesus quer fazer, o Senhor Jesus, ele quer, muitas das vezes, ele permite esse sofrimento para que você tenha um encontro com ele. Irmãos, nós temos encontro com Deus, não é no maior dia feliz da tua vida. Sabe quando você vai ter encontro com Deus? Na situação mais impossível e improvável da sua vida. Você não vai ter um encontro com Deus no momento de festa, no momento de alegria, no momento em que as coisas estão tudo bem. Você vai ter um encontro com Deus quando a situação ficar ruim, quando as coisas ficarem, sabe, praticamente a gente não vê saída na situação na nossa vida. É aí que está o papel de Deus. Por quê? Porque ele é o Deus do impossível. Então, se você está vivendo uma impossibilidade na sua vida, não continue hoje, sabe, incrédulo. Não continue hoje, sabe, desacreditado nessa situação, na solução desse problema. Mas eu quero te convidar hoje, através da palavra do Senhor, que é onde, assim como Tomé, vendo a presença dele, não creu. E quem somos nós para dizer que no momento difícil entra incredulidade? Que somos nós para julgar alguém, né? Somos de carne, somos de osso, somos ser humanos, somos frágeis, temos uma fragilidade enorme em nosso corpo, em nossa estrutura, mas essa fragilidade foi o próprio Deus que colocou para que nós venhamos entender que nessa fragilidade o Senhor faz forte. Nessa fraqueza, é aí que entra o poder de Deus. Então, se você hoje se encontra fraco, se você hoje se encontra, sabe, incrédulo, eu te convido hoje a acreditar no poder de Deus sobre a tua vida, no poder de Deus sobre uma solução sobre esse problema que você tem vivido, o poder de Deus sobre, sabe, sobre esse impossível que você tem vivido. Eu quero te dizer que esse impossível, essa impossibilidade é o cenário perfeito para Deus entrar na sua vida e você não ver, mas você sentir o manifestar do poder dele, o possível acontecer nessa impossibilidade da sua vida, sabe? Então, lá no livro de Tomé creu quando viu. E nós hoje, nós temos a possibilidade de ver o Senhor Jesus como carne, como um homem? Não, nós não temos essa possibilidade de ver Jesus como carne, como homem. Mas nós temos a possibilidade de sentirmos a presença, ou seja, de sentirmos sobrenatural,
o sobrenatural. Nós estamos aqui para viver pela fé. E o que é a fé? É aquilo que nós não vemos. Até a presença do Senhor nós não vemos, mas nós podemos sentir a presença do Senhor, porque a presença de Deus é algo que toca na nossa alma, no nosso espírito, irmão. Então, lá no livro de Jeremias, é o seu convite que o Senhor Jesus nos faz no nosso tempo de hoje, né? Que, como Tomé viu a presença real de Jesus, nós não podemos ver a presença real de Jesus, mas nós podemos sentir a tua presença. Então, como que nós podemos, sabe, tirar toda a incredulidade do nosso coração? Sabe como que nós vamos tirar toda a incredulidade do nosso coração e passarmos a crer, a confiar e a sentir o poder de Deus sobre a nossa vida? É quando nós fazemos isso aqui, ó. Jeremias, capítulo 29 e versículo 12. O Senhor Jesus diz assim para nós: então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, irmãos, nós não temos hoje a presença física do Senhor Jesus para nós olhar. Ainda que Tomé tinha e ele ainda teve a incredulidade. Então, não se culpe por até hoje você não ter crido nas coisas espirituais. Não se culpe por até hoje você não ter crido no poder de Deus. Mas se você hoje, o Espírito de Deus te convida a você ter uma experiência, a você, sabe, a buscar. Quando você busca, você acha que você quer buscar. O que diante dessa mensagem, o que desperta você buscar? A presença de Deus? O Espírito Santo hoje, nesta manhã, tá querendo que nós venhamos despertar a buscar a presença de Deus. E como é que nós vamos buscar essa presença, irmão? Como é que nós vamos buscar para que nós venhamos sentir, para que o Senhor possa revelar? Porque uma vez que você ouve e Deus responde, você vai ver que foi o agir de Deus na sua vida, porque Deus colocará isso, sabe, como evidência de que foi Ele quem fez. Deus não vai fazer algo na tua vida e vai ficar despercebido, não. Quando Deus fazer algo na sua vida, vai ficar, sabe, marcado que foi Deus quem fez. Foi Ele quem realizou. Então, qual é o segredo, irmãos? É nós passarmos. Então, invoca-me. Invoca-me. O Espírito de Deus nos convida, irmão, a convocar. A clamar pelo nome de Jesus. Invoca-me. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e me buscar, e me acharei. Vai achar o Senhor quando? Quando nós buscar Ele de todo o nosso coração. Quando você e eu buscar o Senhor de todo o nosso coração, essa presença, ela vai se tornar tão real em sua vida, sabe, que a incredulidade não vai ter mais espaço no teu coração. Através do quê? Da oração. Então, irmãos, sabe, quando Jesus subiu aos céus e deixou que o Espírito dele estivesse em nós, o Espírito de Deus estivesse em nós, o que atrairia a presença, o que traria o sentir a presença de Deus na nossa vida seria o quê? A oração. Então, se você quer hoje ver o manifestado poder de Deus na sua vida, nessa situação em que você não aguenta mais, nessa situação em que você quer que dá certo, nessa situação em que você começou, nesse projeto que você começou, nessa situação que tem te sucumbido, nessa situação que tem tirado a tua paz, seja lá qual for a área da tua vida que não esteja dando certo, que não tem dado certo, ou que você tem começado algo, um projeto, coloca nas mãos do Senhor. Sabe? Invoca Ele, ore a Ele, Ele vai abençoar e você vai ver que foi bênção de Deus na sua vida. Então, a oração, irmão, nos aproxima de Deus. O Senhor deixou a oração para que nós venhamos se achegar a Ele, para que Ele possa nos achegar a nós, para que nós venhamos a chegar a Ele. E quando nós oramos, nós recebemos algo de Deus e deixamos de nós na mão dEle, para Ele cuidar, para Ele lapidar, para Ele transformar. Então, o convite do Espírito Santo nessa manhã para nós é que nós venhamos, irmãos, através da oração. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós invocamos, quanto mais nós oramos a Deus, mais próximo de Deus nós vamos estar. E mais a incredulidade afastará de nós. Porque a incredulidade está onde não há oração,
onde não há a leitura da palavra, porque o próprio Espírito Santo te convencerá. Quando você passar a orar, quando você passar a ler a palavra do Senhor, o Espírito de Deus fará, irmãos. Por que na Bíblia está escrito, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará? Comece a orar, comece a buscar a presença, comece a ler a palavra, entrega teu tempo, entrega um tempo ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. O Espírito de Deus vai fazer na tua vida aquilo que precisa ser feito na tua vida espiritual para te completar, para te trazer a fé inabalável, para te trazer uma fé, sabe? Uma confiança. É o Espírito de Deus que vai trabalhar dentro de você. É o espiritual, irmão, nós não vemos, mas cremos. E por isso, aqui a palavra do Senhor diz, ó, que Jesus disse para ele, disse-lhes Tomé, Senhor meu e Deus meu, quando viu Jesus. Então Jesus lhe disse, por que me vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Glória a Deus. Bem-aventurado, o Senhor Jesus disse que bem-aventurado é aquele que não vê, mas é aquele que crê. Então, Jesus quis dizer para Tomé que que bem-aventurado era aquele que, mesmo que não vê, mas crê. Ou seja, por que não vê e crê? Porque as coisas espirituais nós não vemos, irmãos. Nós sentimos, nós cremos, é fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vimos, é a certeza daquilo que... A fé é algo que não aconteceu ainda, mas você já vê pelos olhos da fé. Você já acredita pelos olhos da fé sobre aquilo que, sabe? Sobre aquilo que você espera, a fé te mostra. Então, é pela fé, sabe? É pela fé. Então, Jesus disse para Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, o Espírito Santo de Deus te convida hoje a ser um bem-aventurado. Que você possa até não ver, mas que você possa crer no poder de Deus, irmãos. Sabe? A Bíblia diz que somos miseráveis quando nós limitamos somente a essa vida. Nós somos miseráveis quando nós limitamos somente a essa vida. Nós precisamos crer no poder de Deus, nós precisamos crer na palavra de Deus, não só para quando nós invocar ao Senhor e Ele vir suprir nossa necessidade dessa vida, mas para nós buscarmos moldar a nossa vida, sabe? Moldar a nossa fé, aumentar a nossa fé para quê? Para nós ganharmos a vida eterna, o reino de Deus. Porque a nossa fé é que nos justifica, a nossa fé é que salva, uma fé salvadora. Então, a palavra de Deus não vem somente para crermos, para poder conquistarmos, para poder, sabe, pedirmos e Deus nos ouvir aqui para essa vida. Mas temos a fé para uma vida vindoura, que é a vida eterna. Então, bem-aventurados os que não viram, mas creram. E o Espírito Santo te convida a crer no poder de Deus. Porque nada nesse mundo existe se não foi Deus quem fez, Deus quem fez todas as coisas. É Deus, irmãos, é Deus. Então, confia no Senhor, sabe? Arranca hoje do teu coração essa incredulidade. Tira essa incredulidade. Passe a orar. O segredo da nossa vida espiritual é orar a Deus. Porque quando nós oramos, nós buscamos. Quando nós buscamos, nós achamos. Quando nós buscamos de todo o nosso coração, quando você se dispor a buscar a Deus de todo o teu coração, Deus não vai deixar você. Deus fala assim na tua palavra que Ele se deixa achar. Ele se deixa ser achado por nós, quando nós buscamos de todo o coração. Então, busca o Senhor Jesus, Ele vai se deixar ser achado por ti. E você verá, e você terá uma fé. E Deus quer revelar algo a você. Deus quer te mostrar que você tem alguém que você possa contar. Ele já disse isso para nós. Mas é que muitas das vezes nós, pela incredulidade do nosso coração, nós não contamos com Deus no momento mais difícil da nossa vida. E é no momento mais difícil da tua vida que Deus quer que você conte com Ele. Porque Ele tem o poder para aliviar o teu fardo. Ele tem o poder para te trazer cura. Ele tem o poder para te libertar. Ele tem o poder para te transformar. Ele tem o poder para tirar você do pó, da lama e da cinza. Ele tem o poder. Por isso que Deus é o único que te quer no dia mais... Sabe? Por isso que Deus é o único que quer a nós
quando nós estamos lá no pó, na lama e na cinza. Sabe por quê? Porque ele tem o poder de nos levantar e de nos transformar. O único que tem poder de nos levantar e nos transformar é Deus. É Deus. Então, não seja um incrédulo, irmão. Afasta do teu coração a incredulidade. Confia no Senhor e o mais Ele fará em sua vida. Como que, muitas das vezes, o que é confiar em Deus? Confiar em Deus, irmãos, nada mais é do que você orar. Nada mais é do que você buscar. A maior prova de confiança que nós demonstramos a Deus é quando nós ajoelhamos e oramos a Ele. É quando nós oramos e falamos, Senhor, essa situação eu entrego em Tuas mãos. Essa situação, eu te peço que o Senhor me dê sabedoria para lidar com ela. Isso é uma confiança, você está entregando, você tá invocando aquele que pode te ajudar, o único que pode te ajudar. Isso é confiança. Como que é confiar em Deus? É só esperar sentado e esperar as coisas acontecer da maneira que você quer? Não. Confiar em Deus é simplesmente ajoelhar, orar, buscar. É isso que é confiar em Deus. Eu confio em Deus. Essa situação está presente, mas eu estou orando, eu estou buscando e confiando e pedindo, invocando que Deus vai resolver, que Deus vai transformar. E seremos o bem-aventurado. Por quê? Porque nós não estamos vendo, mas nós estamos sentindo e somos bem-aventurados porque não vemos, mas cremos. Glória a Deus. Que nós venhamos continuar sendo um bem-aventurado, porque nós não vimos, mas cremos no poder de Deus. É poder de Deus, irmãos. Jesus não precisa aparecer, basta o poder miraculoso de Deus, que fez os céus e a terra e que age e está no controle de todas as coisas, para nós acreditarmos nesse Deus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance por onde quer que você vá e que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor, sabe, e que nós, ao invocarmos a presença do Senhor, que Ele venha trazer dele para nós algo sobrenatural da parte de Deus sobre a nossa vida, para que nós venhamos ser impactados pela Tua presença e pelo Seu poder. Amém? Senhor, eu te louvo, te agradeço e engrandeço o Teu nome. Graças te dou por tudo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Graça e paz sobre a sua vida. Glória a Deus por tudo.